Muito obrigada, senhor presidente, senador Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, companheiros e companheiras, agentes comunitários de saúde que aqui estão aguardando para que, no início da ordem do dia, a gente possa, enfim, votar o projeto de lei da Câmara dos Deputados e garantir piso, garantir aquilo que é de justiça e que todos merecem. Mas eu, antes de entrar no assunto que me traz à tribuna, quero também tecer rápidos e breves comentários a respeito do encerramento da nossa sessão e dizer o seguinte, que infelizmente a fala expressada pelo senhor Belisário não condiz a todo o clima, inclusive essa fala última da senadora Ana Amélia. Todos nós estávamos e estamos efetivamente comemorando... Senadora, eu vou pedir para o áudio para que dê som. Eu não estou ouvindo aqui, calcula as galerias. Todos nós estamos comemorando esse passo importante que demos no sentido de resgatar, de pelo menos em parte indenizar a história daqueles que tão importantes foram para nosso país, para o mundo inteiro, mas que infelizmente sequer na história estão registrados, senador Paim. Todos que participaram da luta do seu princípio ao fim sabem o quanto essa conquista, essa vitória é significativo. Nunca é demais lembrar e relembrar que os soldados da borracha, por um decreto do presidente Getúlio Vargas, na época da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, foram à Amazônia convocados por um decreto presidencial. Foram para a Amazônia alistados como os combatentes de guerra foram para a Europa. E como vários disseram e registraram, eles tinham, de fato, o status de soldados, de combatentes. Mas, ao fim da guerra, a vitória dos aliados, eles lá foram esquecidos. E só voltaram a ser resgatados, primeiro, na Constituição de 1946, quando, a partir dela, foi aberta uma CPI, a CPI que detectou, que registrou o abandono que todos eles sofreram por parte do Estado brasileiro, mas nem isso, nem a força de uma CPI foi capaz de garantir qualquer direito a esses homens brasileiros, na sua maior parte nordestinos e cearenses. Foi em 1988, somente, na Constituição Cidadã do Brasil, que eles voltaram a ser reconhecidos e passaram a receber uma pensão vitalícia de 2 salários mínimos. E após aquilo, nós estamos hoje aqui. Nós acabamos de promulgar uma PEC muito importante que garante R$25 mil de indenização ao soldado ou a dependente do soldado. Dizer que isso não significa nenhum avanço ou tentar taxar uma pessoa que foi muito importante nessa luta, como tantas outras o foram, como alguém que não contribuiu, que não está do lado dos soldados da borracha, ou mexer até com o sentimento, mexer com o emocional dessa pessoa, eu não considero nem um pouco justo. Mas todos nós compreendemos, e aqui eu quero dizer, senadora Ana Amélia, que como Vossa Excelência, eu aqui comemoro, todos votamos à unanimidade, registramos, queríamos muito mais, mas foi parte de um processo, foi fruto de uma luta e que muito nós devemos à deputada Perpétua, eu não tenho dúvida nenhuma. Então eu lamento, como Vossa Excelência também, lamento muito o ocorrido, mas nada, absolutamente nada será capaz de tirar o brilho daquilo que aconteceu no dia de hoje, fruto de mais de 12 anos de uma luta. Mas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero fazer um registro nesse momento de algo muito importante que está acontecendo hoje, senhor presidente, não só no estado do Amazonas, mas em todos os estados brasileiros. Os farmacêuticos, profissionais farmacêuticos, encontram-se num dia de luta. Há pouco pela manhã, na hora do almoço, do meio-dia, os servidores, os trabalhadores, os farmacêuticos do Brasil protagonizaram aqui em frente ao Congresso Nacional um movimento pacífico, um movimento ordeiro, mas um movimento que buscava chamar a atenção
do povo brasileiro, atenção do país e, sobretudo, dos parlamentares brasileiros sobre a luta pela valorização da profissão de farmacêutica e, principalmente, pela aprovação de um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, projeto de lei que é a emenda aglutinativa ao projeto 4.385 de 1994, que trata da regulamentação da profissão de farmacêutico no Brasil. E dizer às senhoras e aos senhores que não falo só como senadora nesse momento, falo também como profissional da área, como farmacêutica que sou. Alguém que entende, na prática, o quanto essa profissão é importante não só para o sistema público de saúde do país, para o sistema de saúde do Brasil, mas é importante para o próprio desenvolvimento nacional. Esse projeto de lei, essa emenda aglutinativa, 4.385, de 1994, lembrando que foi fruto de uma propositura da então senadora Marluce Pinto, senadora pelo estado de Roraima, que apresentou inicialmente uma proposta para liberar da obrigatoriedade as farmácias e drogarias desse país de ter um profissional de nível superior, um farmacêutico como responsável técnico, o que seria um verdadeiro caos caso fosse aprovada, porque nós não podemos tratar um estabelecimento que comercializa medicamento com um estabelecimento qualquer, porque não é um medicamento. Para se transformar num veneno, ele tem um limite muito tênue. Portanto, é necessário, sim, que toda vez que a população recorra à farmácia, possa ter acesso a um profissional capacitado para lhe orientar da melhor forma e do melhor uso do medicamento. Esse projeto, portanto, era um projeto muito ruim, mas o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, sobretudo, teve a capacidade de fazer do limão uma limonada. E foi o deputado Ivan Valente que apresentou um substitutivo ao projeto da então senadora Marluce Pinto, não apenas mantendo a obrigatoriedade da responsabilidade técnica na comercialização de medicamentos no Brasil, mas também garantindo uma regulamentação da profissão, o que é necessário nos dias de hoje. E o substitutivo Ivan Valente, ele evoluiu para a emenda aglutinativa 4.385 de 94. Eu espero, assim como todos os profissionais farmacêuticos do Brasil, assim como todas as entidades e profissionais de saúde do Brasil, que a Câmara dos Deputados tenha sensibilidade de votar a matéria, como teve, por exemplo, a sensibilidade de votar o projeto que trata dos agentes comunitários de saúde. Nós aqui estamos falando em saúde, muito precisamos avançar ainda nesse setor. E garantir também os direitos e uma política de assistência farmacêutica é essencial para o avanço da saúde no Brasil. E eu aqui, senhor presidente, quero também fazer o registro de que no meu estado do Amazonas hoje a luta foi além da mobilização. No estado do Amazonas, através da direção do Sindicato dos Farmacêuticos do Amazonas, Sinfar Amazonas, a categoria hoje está de braços cruzados. Inclusive, o sindicato alertou ao sistema de saúde, às agências de vigilância sanitária, que nenhum medicamento de uso controlado poderia ser comercializado durante o decorrer do dia de hoje, porque não teria a devida responsabilidade técnica. E os trabalhadores profissionais farmacêuticos do meu estado decidiram pela paralisação dos seus trabalhos, porque não suportam mais a forma como vêm sendo tratados pelas farmácias, pelos estabelecimentos no meu estado. A eles são negados todos os tipos de direitos trabalhistas, férias, 13º salário, aposentadoria, plano de saúde, simplesmente por uma única razão. Porque a maior parte dos estabelecimentos mantém como vínculo não a carteira de trabalho assinada, mas tão somente um contrato civil,
o que prejudica enormemente o desempenho e a atuação desses profissionais. Portanto, eu quero aqui não só me solidarizar com os profissionais, com os farmacêuticos do Brasil e, sobretudo, do Estado do Amazonas, mas fazer um apelo à entidade que representa os estabelecimentos de comercialização, que sentem com o Sindicato dos Farmacêuticos e que promovam efetivamente uma negociação que, sem dúvida nenhuma, fará com que melhore não apenas as condições de trabalho desses profissionais, mas, inclusive, a relação com a própria população, com os usuários, com todos aqueles ou aquelas que buscam a farmácia e o insumo para restabelecer condições adequadas de saúde. Senhor presidente, então fica aqui meu abraço. Infelizmente não pude ir na manifestação dos farmacêuticos em frente ao Congresso Nacional, em decorrência do funcionamento no mesmo momento de inúmeras comissões, inclusive a Comissão Parlamentar de Inquérito que trata das questões relativas às denúncias que envolvem a Petrobras, mas fica a nossa, não só solidariedade, apoio, mas a nossa participação irrestrita também nesse movimento como um todo. E, por fim, senhor presidente, nesses últimos minutos que me restam, eu quero aqui fazer um registro, mas um registro muito importante. E sempre faço esse registro lembrando que no ano de 2011, nosso primeiro ano aqui no Senado Federal, quando foi discutida e votada a medida provisória 534, medida provisória que desonerava de PIS e COFINS e reduzia a zero o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para a produção de tablets em todo o país, que estabeleceu-se uma verdadeira guerra. Uma guerra, principalmente no estado do Amazonas, pessoas dizendo que essa medida era extremamente negativa para a Zona Franca de Manaus e que a bancada do Amazonas, por compor a bancada de apoio ao governo, estava sendo irresponsável a aprovar essa medida provisória. E, na época, nós dizíamos o contrário. Nós negociamos com o governo federal a introdução de dispositivos que garantiam a competitividade do polo industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus, de tal forma que nós também, não com exclusividade, mas assim como vários outros estados do Brasil, pudéssemos continuar competitivos na produção dos tablets, ou seja, aquele computador com o teclado embutido em todo o país. Então, as duas medidas que incluímos foi um limite para a tela do tablet, para que não tivéssemos qualquer problema de confundir um tablet com um aparelho de televisão, e o outro foi elevarmos de 4,6% para 5,6% o crédito de PIS e COFINS para quem comprar tablets produzidos na Zona Franca de Manaus. E hoje, senhor presidente, mais uma vez eu venho à tribuna para comemorar os dados relativos ao desenvolvimento e à produção na Zona Franca de Manaus. Há 2 dias foi anunciado um crescimento no faturamento das indústrias no polo industrial de Manaus na ordem de 20%. Veja bem, eu não estou errando o número, na ordem de 20%, que é um percentual bem superior ao percentual do Brasil no que diz respeito à produção industrial. E, mais uma vez, o destaque para esse crescimento foi a produção de tablets no polo industrial de Manaus. Somente no primeiro trimestre desse ano, ou seja, entre os meses de janeiro a março, o produto alcançou a marca de 993 mil unidades, ou seja, chegamos a quase 1 milhão de unidades produzidas, com aumento registrado, senador Paim, e eu concluo já, superior à casa dos 183%, o que, repito aqui, mostra que nós tínhamos razão, que era necessário, sim, a medida provisória 534 de 2011
para ampliar o benefício para a produção dos tablets em todo o país e que, em relação à Zona Franca de Manaus, os dispositivos incluídos aqui no Senado Federal foram essenciais para que continuássemos competitivos e pudéssemos continuar produzindo tablets também no Polo Industrial de Manaus, na Zona Franca de Manaus. E eis o resultado, senhor presidente, é um crescimento fantástico, fenomenal, não experimentado por nenhum setor em nenhuma outra região do país. Então, quero aqui cumprimentar mais uma vez o governo federal por todo o apoio que vem dando ao desenvolvimento, ao crescimento da Zona Franca de Manaus. Muito obrigada.